Alguns anos atrás, eu estive na África do Sul, Cidade do Cabo, para a terceira reunião mundial da Igreja Evangélica, conhecido como a Conferência Lausanne, iniciado pelo reverendo Billy Graham. E o formato foi interessante, 4.500 pessoas reunidas num salão, 2 vezes o tamanho do Carrefour, um negócio assim absurdamente grande. Não, o tamanho do Carrefour é uma coisa muito grande. E nós sentávamos à mesa com mais, eram-se mesas de 6 pessoas, cada, ou 8, não me lembro, eu acho que 6 pessoas. E começamos a falar sobre nossa contribuição, o que achávamos ser nossos pontos fortes, pontos fracos no ministério. Todos os ministros, todos os líderes, eu fazia parte de uma comitiva de 105 líderes representando o Brasil. Tinha de todos os países, quase todos os países do mundo, se bem que os chineses não permitiram que os seus líderes viajassem, o governo precou. Outros, ao darem seu testemunho, pediram encarecidamente que desligássemos as câmaras, todas as câmaras, para não registrar a presença deles, pois vinham de países onde eles eram perseguidos, onde a sua identidade poderia lhe custar a vida. Eles podiam voltar e ser presos e mortos pelos governos dos países de onde vinham. E uma das coisas que eles perguntaram é: o que você costuma fazer? Eu disse: bom, eu costumo fazer perguntas, eu sou bom em fazendo certas perguntas que muita gente não faz, eu questiono certas coisas. E isso me traz ao assunto que eu vou abrir hoje e durante as próximas 7 semanas, hoje mais 6, eu vou tentar responder uma pergunta que eu venho me fazendo. Geralmente, quando nós começamos uma série de mensagens, procuramos saber primeiro quais são as reais necessidades da igreja, o que nós estamos enfrentando, as reais necessidades de todos dentro da nossa conjuntura, onde estamos precisando crescer. Mas também eu frequentemente escolho um assunto que eu mesmo queira aprender melhor, eu quero saber mais a respeito, então eu aproveito o ensejo de preparar a reflexão bíblica dentro daquilo que eu quero aprender. E uma das coisas que eu venho me perguntando é: por que Jesus fez o que fez, especialmente no que tange os seus milagres? Por que? Já se perguntou por que Jesus andou sobre as águas? Por que ele fez isso? Carona ele tinha. Os discípulos saíram de barco e ele podia ter entrado no barco com eles. Será que ele comeu pães e peixes demais e queria esticar as pernas, talvez, né? Gastar umas calorias? Por que andar sobre as águas? Assim, são perguntas, parece bobo, mas eu me pergunto, o que ele estava fazendo? Por que Jesus fez certas coisas que ele fez? Por que ele deixou Lázaro morrer antes de chegar? Por que ele não foi lá e curou Lázaro? Ele já sabia que Lázaro ia continuar a viver, mas por que ele escolheu fazer daquela maneira? E desconfiando de que houvesse um motivo, porque não há nada na Bíblia registrado que não tenha motivo. A Bíblia afirma, Paulo afirmou a Timóteo na sua 2ª carta, ele disse: toda a escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus, e toda a escritura é proveitosa, toda a escritura, toda. Então as genealogias têm sua função, têm sua razão de ser, e os milagres de Jesus, quanto mais os milagres de Jesus. E seguindo na leitura, pois nós durante o advento falamos sobre Jesus, luz do mundo, o Logos. Eu vou seguir falando sobre especificamente os milagres registrados no Evangelho de João. Então eu vou convidá-los a abrir o 2º capítulo de João. E vamos começar logo do primeiro milagre. Nós estaremos examinando 7 milagres ao longo destas semanas de Jesus e descobrindo por que ele fez o que fez e o que isso tem a ver conosco. Vamos então ficar de pé para a leitura de capítulo 2, começando com o primeiro versículo, lendo os 11 versículos de capítulo 2.
No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos. Amado Deus e Pai, ajuda-me agora a expor claramente o que tenho aprendido de Ti e desta palavra. Mas também peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, pois sabemos que a palavra falada em si não é suficiente, a palavra precisa viver em nós, precisa derrubar barreiras e preconceitos e talvez ideias errôneas que ouvimos no passado ou que talvez tenhamos formado por alguma razão. Senhor, que possamos claramente ouvir a Tua voz e levar conosco algo que certamente nos edificará, nos auxiliando nesta jornada contigo. Pai amado, opera em nós o milagre do convencimento do Espírito sobre tudo que aqui na Tua palavra nós achamos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Bom, como eu falei, eu parto desse ponto de procurar saber por que ele fez o que fez. Por que Jesus transformou água em vinho numa festa? Para que isso? O que isso quer dizer? Se tem a ver comigo? Por que isso foi registrado? É interessante que aqui João, o Evangelho, e o Evangelho de João é diferente dos outros Evangelhos, né? Eu gosto muito, aliás eu gosto de todos os Evangelhos, quem não pode gostar de todos os Evangelhos? Mateus tem seu enfoque, Marcos também, é um pouquinho mais dinâmico, Lucas mais extenso por ter sido mais pesquisado, não tanto por alguém que escreveu como testemunho ocular, mas alguém que pesquisou, entrevistou, procurou saber, Lucas é espetacular, mas João, o discípulo amado, aquele que andou com Jesus, que fez parte do círculo mais íntimo, não é? Pedro, Tiago e João, eram os 3 que estavam assim, foram eles que subiram ao Monte de Transfiguração e viram Jesus transfigurado na seu rosto brilhando como o sol, e vendo Moisés e Elias descendo e falando, João fez parte do círculo, e ele então escreveu um evangelho diferente. João também veio, ele andava em certos círculos, né? Eu estava lendo novamente sobre a prisão de Cristo, terminando, e vemos que João tinha conhecimento no Sinédrio
Pedro teria sido barrado ao seguir Jesus na noite que ele foi traído e preso, mas João não. João tinha certo trânsito, ele tinha certo acesso a lugares de poder, lugares como o Sinédrio. Então, João era alguém muito interessante, com um certo nível, inclusive, de conhecimento. E ele não diz apenas que é um milagre, mas ele chamou este milagre o primeiro sinal. Nem todos os sinais, nem todos os milagres de Jesus foram registrados. Aliás, João termina seu evangelho, e eu terminei meu ano de leitura hoje de manhã. Hoje foi meu último dia, amanhã começo o novo ano de leitura. Estava falando sobre o plano de leitura. Meus 365 dias terminaram exatamente hoje, e hoje eu terminei lendo exatamente, são 4 passagens diariamente, o último capítulo de João. E ele terminou dizendo em capítulo 21, versículo 25, João disse: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Usando de uma certa licença poética, né, João, porque certamente se tivessem registrado tudo, teria dado volumes muito maiores, mas uma coisa é certa, o que João deixa muito claro, tanto ele como os outros evangelistas selecionaram os milagres. Que Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas aqui. Certamente disse outras coisas que não, mas as importantes foram registradas. As que importam foram registradas. E por que foram registradas? Bom, capítulo 20 nos responde por que foram registradas. Versículos 30 e 31 de capítulo 20. Se quiser abrir, isso é importante também. João 20, 30 e 31. O discípulo amado escreveu assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, cada sinal, cada milagre, certamente tem um propósito principal, que é para nós depositarmos nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não são registros, digamos, gratuitos, portanto, há um propósito. Houve um propósito. O João escolheu, ele reconhece que Jesus fez muitas coisas, muitos milagres e muitos sinais, mas estes sinais apontam para uma realidade, apontam para quem Jesus é, para que os seus leitores pudessem depositar sua fé em Jesus e assim terem a vida eterna. Então os milagres são importantes, não só o sermão no monte, não só a obra da cruz, paixão, sofrimento, morte e ressurreição, mas os milagres, ou o que João chama os sinais, são fundamentais para que creiamos em Jesus. Então, cada milagre, cada sinal que nós vamos examinar tem esse enfoque de nós depositarmos a nossa fé em Jesus. Então, como é que esse primeiro milagre serve a esse propósito? Isso que nós vamos responder agora. Vemos que vinho fazia parte fundamental do casamento, da festa do casamento. Não para que todo mundo se embriagasse, mas era o símbolo de alegria. Isso é registrado na Bíblia, em Salmo 104, versículos 14 e 15. Se quiser apenas ouvir, ouça. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor.
a Bíblia trata de vinho como algo saudável, como algo legitimamente parte da celebração humana. E isto estava faltando no casamento, nas bodas de Caná. A angústia de Maria tinha um certo fundamento, porque qualquer festa onde vinho faltasse, se acabasse antes do fim da festa, representava vergonha para a família que estava realizando a festa. Era literalmente a desgraça da família, pois nós estamos falando de muita gente. Parece muito vinho, nós estamos falando de seis como se diz? Potes com uma capacidade de até 120 litros. É vinho que não acaba mais. É muito vinho. 6 vezes, entre 80 e 20. Vamos dar uma média de 100. Nós estamos falando de 600 litros de vinho. É muito vinho. E isso, sendo que a festa já estava rolando. Então, tinha muita gente. Isso não era uma festinha. Quando a gente diz assim, vamos chamar todo mundo, geralmente a gente pensa nos nossos amigos. Mas as festas de casamento eram festas comunitárias. E certamente a comunidade inteira estava presente. Jesus foi convidado junto com seus discípulos. E certamente ele tinha acabado de escolher seus discípulos. Se você olhar no capítulo anterior, já no primeiro capítulo, além de falar sobre Jesus, o Logos, a luz do mundo, falar sobre João Batista que anunciou a sua vinda, fala também da escolha dos seus discípulos, e logo em seguida Jesus e seus discípulos são convidados. Então não era um convite. Geralmente quando se prepara um casamento, a lista dos convidados é muito bem trabalhada. Até porque tem um orçamento limitado, então você tem que, é sempre complicado isso, saber quem convidar, quem não convidar, porque a verdade é que todo mundo quer convidar todo mundo, mas não pode, porque simplesmente não há orçamento que aguente chamar todo mundo que a gente conhece. Então sempre há esse processo muito chato e seletivo. Mas no caso do Oriente Médio Antigo, isso era uma atividade comunitária. A comunidade se reunia, a comunidade participava. E se faltasse vinho, representava vergonha para a comunidade e vergonha para a casa onde esta festa estava sendo realizada. Então, a angústia de Maria tinha um certo fundamento. E ao dizer para ele, está faltando vinho, ela estava anunciando algo que culturalmente era percebido como bastante grave. Os noivos teriam sido envergonhados, a família em si e também o vilarejo todo seria envergonhado pela falta de vinho. Agora, por que ela apelou para Jesus? Primeiro, ela sabia do que ele era capaz. Certamente, ela esperava algo fora do normal. Ela não estava mandando seu filho para a esquina arrumar mais vinho. Ela estava fazendo um apelo, mas já sabia do que ele era capaz. Mas por que ela apelou para Jesus? E aqui vem a primeira revelação deste sinal. Este sinal aponta para Jesus como o Senhor da festa. Tinha o encarregado da festa, mas ele é visto, ele é apontado aqui como o Senhor da festa. Isaías 25, versículos 6 a 9. Vamos abrir. Isaías 25, 6 a 9. Aponta ao Senhor como não só aquele que provê necessidades, mas também há um quê de festa que ele promove e provê para os seus. Isaías 25, versículos 6 a 9, diz: Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, e destruirá a morte para sempre.
O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Então nós sabemos que ele é o Senhor, que salva e alegra o seu povo. Segundo, mostra o que ele veio fazer, pois não só o fato do milagre em si, mas também é fundamental para entender esse sinal, o diálogo que houve entre ele e a sua mãe, pois a sua resposta foi registrada. Nós não temos aqui apenas o registro de um sinal, de um milagre, mas o que houve por trás, por assim dizer, nos bastidores, a conversa que ele teve com a sua mãe. E muitos acham que ele respondeu asperamente. Não é verdade. Jesus nunca respondeu asperamente à sua mãe. Alguns dizem assim, quando ele chama ela de mulher, parece que ele está sendo um mau filho, mas não é verdade. Da própria cruz, ele olhou para ela e ele confiou a guarda da sua mãe a João, da cruz. E quando ele falou para João, ele disse: João, eis a sua mãe. E quando ele falou para ela, ele disse: mulher, eis o seu filho. Olha o cuidado que Jesus teve com a sua mãe, porque uma mulher viúva que não tivesse quem cuidasse dela, morreria de fome. E Jesus teve esse cuidado mesmo sofrendo na cruz e chamou ela de mulher. Foi um ato carinhoso, e nesse momento Jesus não está reduzindo, não está rechaçando ela, ele está arrazoando com ela, e de uma maneira carinhosa, não áspera, mas carinhosa. Ele está razoando, dizendo: olha, não chegou minha hora, não é bem assim. O engraçado, o interessante é que nós vemos aqui um quadro de Jesus que está processando as coisas. Ele está processando, está ruminando, está pensando. Ele está aqui no meio desse casamento olhando e pensando bem. E depois, no meio disso, sua mãe, por assim dizer, o surpreende com esse pedido. E ele... infelizmente, não temos aqui anotações de um diretor que diria assim, pianíssimo, fortíssimo, ou espantado. Ele falou, não, ele está registrando apenas o texto, e o texto às vezes é um pouquinho seco, mas nós podemos ler até um certo ponto, que Jesus foi, digamos, surpreendido, porque ele falou, o que temos a ver, o que eu tenho a ver com isso, mas depois ele foi e fez. Então, o que ele não fez foi, mãe, não encha a paciência, o que é isso? E depois ele ficou, acho que eu vou, então vamos lá. Não, houve um processo aqui pedagógico, houve um processo teológico acontecendo aqui. Ele diz, não chegou a minha hora. Esta frase nós achamos muito no Evangelho de João. Não chegou a minha hora. Que hora é esta? É mencionado várias vezes, eu não vou dar todas as referências, mas quando nós falamos de Jesus se referindo à sua hora, ele estava se referindo à crucificação. Isto nós podemos ver ao longo da leitura do Evangelho de João. Toda vez que ele se refere à minha hora, ele não está falando de uma festa, ele está falando da sua crucificação. O que isso tem a ver com as bodas de Canaã? O que a crucificação, a hora dele, tem a ver com isso? Bom, porque ele estava vendo além. Ele estava vendo ainda além. Ele estava vendo o quê? O dia que ele também iria desposar a sua igreja. O dia que haveria uma grande festa, as bodas do Cordeiro. Nós achamos isso em Apocalipse 19, que não vamos ler agora, mas nós sabemos que um dia nós vamos banquetear com o Senhor. O céu
vai ser uma celebração extraordinária, e tudo vai começar com um grande banquete que vai durar, sabe lá quanto. Esses banquetes aqui duravam às vezes uma semana inteira. Uma festa de casamento, já imaginou uma festa de casamento que durasse uma semana inteira? Imagina as flores que você teria que comprar para uma festa dessa. Imagina o gasto que haveria, por isso que vilarejo todo. Mas ele já pensando, só que para ele ter as bodas, para ele chegar a essa celebração, primeiro ele teria que passar pela sua hora. A sua hora seria a hora que ele resolvesse o que separa o homem de Deus. Como é que pode haver uma reunião se não houver uma noiva sem mancha e sem ruga? Como pode haver isso sem resolver primeiro o que nos separa de Deus? Pois nós nascemos inimigos de Deus, nós nascemos do pecado, nós nascemos nas trevas, nós todos nascemos pecadores. Então, para que haja uma celebração no porvir, Jesus sabia que ele tinha que primeiro passar pela sua hora. A sua hora que envolveria um sacrifício pelo pecado. E não é à toa que ele mandou escolher 6 potes que eram usados exatamente no quê? Na cerimônia de purificação. Cada detalhe tem um significado. Como a palavra de Deus é extraordinária, gente. Ela é tão rica. É algo para saborear. Então ele usa esses potes que serviam para os banhos cerimoniais, para a purificação. E esses banhos cerimoniais serviam para quê? Para que pessoas pudessem se aproximar a Deus, para que pudessem entrar no templo, para que pudessem oferecer sacrifícios no templo. Sem que houvesse isso, pessoas não podiam se aproximar ao altar, não podiam. Sem que haja purificação dos nossos pecados, nós não podemos nos aproximar a Deus. Deus não convive com o pecado. E para que nós sejamos purificados, o que tinha que acontecer? Jesus tinha que passar pela sua hora. Olhe só como tudo aponta. Agora, ele mostra mais. Esse sinal mostra o que Jesus tem para oferecer. Já falamos sobre isso em Isaías, né? Mas nós lemos isso agora no Salmo, no início do culto. Provem e vejam como o Senhor é bom. Nós somos convidados a provar, a experimentar, a saborear a vida em Cristo Jesus. Você foi convidado, nós somos convidados para um banquete que está sendo preparado para nós na eternidade. Vem, prove. Que quer dizer o seguinte também, esse sinal aponta, embora não claramente, sugere, isso é falado de maneira bem mais explícita depois, mas fala sobre nós como a própria noiva de Cristo. Agora, como recebemos isso? Como recebemos isso? Primeiro, nós temos que reconhecer, gente, que a alegria natural acaba. Que a alegria que nós tentamos gerar em nossa vida pelas nossas realizações, pelas nossas conquistas, pelos nossos esforços, certamente vai acabar. Qualquer jovem é por natureza idealista, e se não for idealista, então tem algo errado com seu coração, porque o coração do jovem, é por isso que as revoluções começam nas faculdades, nas universidades, onde as ideias correm soldo, ninguém sabe quanto custa a vida, ninguém sabe o que é trabalhar de verdade, pelo menos nas universidades. Então estão lá com as suas ideias e mirabolantes sobre como o mundo deveria ser. Ainda não aprenderam a realidade. Às vezes eu ouço essas ideologias que são tão alardeadas pelos universitários e digo, meu filho, vai trabalhar, porque você vai descobrir o que é a vida.
eu vou resistir à tentação de falar sobre ideologia política. Vou resistir. Mas nós temos que entender que os nossos melhores esforços, nossas melhores ideias, nossos ideais mais belos, nossos planos mais bem traçados, tudo isso acaba um dia. E nós precisamos recorrer ao Senhor da festa para nos renovar. Ele é aquele para quem nós podemos apelar. Mas para que o Senhor realize em nossas vidas o que Ele pode realizar, nós temos que ser obedientes a Maria. O que Maria mandou? O que ela falou? Faça tudo que Ele te instruir. Tudo que Ele mandar, faça. A alegria do Senhor vem para aqueles que obedecem ao Senhor. Alegria não se conquista, é algo que se recebe. Alegria de verdade, o vinho do Senhor é algo que Ele concede, mas para que nós provemos, e como disse o salmista, provem e vejam como o Senhor é bom. Não é ser cliente do Senhor, não é vir receber uma bênção, não é receber um passe, mas é obedecendo a Cristo que nós vamos achar a verdadeira alegria. Agora, por trás de tudo isso corre o que nós chamamos uma meta-narrativa. Eu estou essa semana quebrando a cabeça, porque eu estou com o trabalho excelente do meu filho. Nós estamos trabalhando nesse próximo livro, o Pentecostal Reformado, e nós estamos assim quebrando a cabeça com alguns detalhes teológicos do livro. É um livro complexo, é um livro bem mais complexo do que eu esperava quando comecei a trabalhar nele, e é fruto de 20 anos de trabalho, mas uma das coisas é entender que a Bíblia toda tem um único autor. A Bíblia toda foi inspirada por Deus, embora por meio de muitos autores, digamos, subautores, de autores assistentes, né? Seja Moisés, ou Davi, ou Salomão, ou João, ou Mateus, ou Paulo, que esse livro tem uma unidade, tem uma história que vai de ponta a ponta, e em meio a todas as outras histórias, assim, por cima de todas as outras histórias, existe um fio condutor, algo que chamamos na teoria literária uma meta-narrativa, ou seja, é uma narrativa que abrange todas as outras histórias. É a grande história da Bíblia. Você pode ler sobre Davi e Golias, ou você pode ler sobre o quarto homem na fornalha de Nabucodonosor, com o Daniel e seus amigos. Você pode ler sobre Daniel na cova dos leões, você pode ler sobre a queda do muro de Jericó, ou sobre o êxodo, ou sobre o dilúvio, ou sobre Jesus tomando as crianças nos braços e abençoando as crianças. Todas essas histórias, todas essas pequenas histórias fazem parte de uma grande narrativa que tem um princípio, um meio e um fim. Tudo aponta para um fim. Os sinais, os milagres de Jesus também apontam para este fim, fazem parte, não são histórias coadjuvantes, mas são as peças do quebra-cabeça. Quem aqui já se divertiu com quebra-cabeças? Já gosta de quebra? Cada peça você diz assim, isso aqui tem um olho, não, parte de um olho e um pedacinho de um nariz, ou tem uma nuvem, então você sabe, você vai separar para a parte que vai para o céu e tal, mas você só enxerga o quadro quando todas as peças estão no seu lugar. Você você pode até pegar algumas das peças e já, geralmente a caixa já entrega, não é? Já a capa da caixa por fora, mas aqui não tem uma capa
que diga, você tem que ler a história. E quando você lê, cada peça vai contribuindo para uma imagem final, para uma história maior. A história maior aponta para o Cristo. Quando Jesus estava na estrada de Emaús com os discípulos, após a ressurreição, eles ainda não sabiam que ele tinha ressuscitado. Eles estão todos cabisbaixos aí, e ele, vem cá, o que é com vocês e tal? E eles, você não sabe, onde é que você está? Você aterrissou agora? Todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém, todo mundo sabe o que aconteceu. O Nazareno, Jesus, o de Nazaré, esse homem, varão, aprovado por Deus, fez grandes coisas, mas pegaram ele, mataram ele, e agora está todo mundo, o sonho acabou. E Jesus começa a mostrar, através da lei e os profetas, versículo, passagem após passagem, como foi necessário que o Filho do Homem sofresse e depois ressuscitasse no terceiro dia. E diz depois que o coração deles começou a queimar, porque eles começaram a enxergar a história. Por quê? Porque pegou as palavras do Antigo Testamento que apontavam para este que viria, que este que seria os filhos do homem, esse seria o sacrifício, esse que ressuscitaria no terceiro dia, seria glorificado. E eles, quando sentaram à mesa, porque ele fez que ir embora, ele disse, não, vem, senta conosco. Quando ele sentou à mesa com eles e partiu o pão, de repente os olhos se abriram. Eles disseram, e assim que reconheceram, Jesus desapareceu. Gente, coisa fantástica, coisa fantástica. Aqui, algo que Jesus fez aponta para o quê? Interessante que João começa a história toda falando sobre uma festa de casamento. Já imaginou por que isso? Por que o primeiro milagre que João registrou foi logo numa festa de casamento? João já está preparando você, já está te dando dicas sobre o que está acontecendo aqui, está apontando para a meta narrativa. Tudo começou no paraíso, onde havia comida à vontade, onde todo o trabalho rendia 100 por 1, onde tudo que vinha da terra, o primeiro casal tinha à sua disposição, mas perderam tudo, pois desobedeceram a Deus, não atribuíram a Ele a glória devida. Romanos 1 fala sobre isso. E nós vemos a tragédia da raça humana, a tragédia do ser humano, que vive estragando tudo. Nós vivemos num país onde parece que tudo está estragado. Meu Deus do céu, as chacinas nas prisões, as prefeituras. Soubemos de uma prefeitura agora que o novo prefeito chegou lá no Maranhão e o antigo prefeito levou tudo, levou todos os móveis. Ele chegou para assumir a prefeitura e era apenas um prédio vazio. E o que ele fez? Ele chamou a cidade inteira para vir ver. Ele disse, eu quero que vocês vejam o estado da prefeitura. Que desgraça! Gente, parece que nós nesse país, não parece não, eu pessoalmente acho que esse país está sob juízo. Está sob um juízo terrível. Por quê? Porque esse país que supostamente tem 40 milhões de evangélicos, é um país absolutamente amaldiçoado pelos seus próprios pecados, pela sua própria ganância, pelo egoísmo. Eu vi um vídeo essa semana do nosso ex-governador falando que assim que ele tomasse posse, ele iria botar em dia educação e segurança pública, porque dinheiro público é sagrado. O governador que mais roubou esse estado antes de tomar posse, afirmando que o dinheiro público é sagrado. É sagrado, mas ele gastou milhões e milhões em joias para sua esposa e hoje está em Bangu, servindo, e de onde dificilmente vai sair tão cedo, ele e a esposa.
Ou seja, toda essa pretensão de nobreza do ser humano é falido. Somos um povo amaldiçoado pelos nossos próprios pecados, pelo egoísmo, não só dos nossos líderes, mas pelo egoísmo de todos. E nós precisamos de um Salvador. Agora, nós temos a esperança de um dia estar com Ele no porvir para todo sempre, onde haverá um banquete. Mas para que isso fosse possível, Jesus teve que passar pela sua hora. E nós veremos em João, com cada sinal, dicas de onde a narrativa está nos levando. Cenas não só do próximo capítulo, mas dicas sobre qual é o fim que tudo isso está levando para alcançar. Todos esses fatos, todas essas palavras, todas essas histórias, os sinais, os milagres estão apontando para o quê? Para uma hora em que tudo mudaria. E de fato, muitos tentam apenas pegar essa história e dizer: olha, se você está triste, fale com Jesus e você vai ficar feliz. Essa não é a mensagem dessa passagem. Muitos tentam fazer uma redução e uma aplicação tão rápida, mas não existe uma aplicação sem primeiro chegar ao fim. É como a história de Davi e Golias, né? Muitos tentam pegar a história de Davi e Golias e aplicar Davi e Golias à nossa vida. Você que se sente como Davi, você está enfrentando um Golias na sua vida, saiba que você só precisa de uma pedra. Aquela pedra é aquela oração, tira e queda. Atira a pedra e vai cair. Será que veio daí o ditado tira e queda? Enfim, não. Tudo isso, você não pode cortar a linha direta para as bodas de Canaã e dizer: então agora eu vou aplicar as bodas de Canaã à minha vida. Não. Jesus disse: espera aí, o que isso tem a ver comigo? Não chegou a minha hora. Ele não deixou por menos. Ele fez o milagre, ele fez. E nisso ele mostrou misericórdia, porque, gente, Deus nos quer bem. Deus nos quer bem. Ele alivia dores, sim. Ele nos salva de desgraça, sim. Podemos recorrer a Ele, sim. Essa aplicação, de certo modo, pode ser feita. Mas essa aplicação não pode ser feita assim, num atalho. Nós temos que olhar o fim da história primeiro. Tudo acontece primeiro. Aliás, tudo acontece em virtude do fato de que a hora dele, de fato, chegou. Ele passou por esta hora, a hora da sua morte e da sua ressurreição. O recurso que nós temos em Deus existe porque Ele morreu. E como diz em Romanos 8, que nós falamos no Ano Novo, se Ele não poupou o seu próprio Filho, quanto mais não nos dará tudo do que precisamos. Ou seja, quem tem este recurso em Deus é aquele que faz o que Maria mandou fazer: obedeça-o em tudo que Ele mandar. Qual foi o mandamento de Cristo então? Arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. Sigam-me. Tome a sua cruz, pois quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai achá-la. Ande a segunda milha, ore pelos seus perseguidores, ore pelos seus inimigos, não devolva o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Muitas instruções, a própria lei do Senhor, mas tudo isso por quê? Porque chegou a sua hora. Ele transformou água em vinho e naquele momento salvou a família e o vilarejo de desgraça.
É um milagre simples. Bom, existe milagre simples? Não sei, é um milagre. É um milagre extraordinário. Possivelmente sobrou vinho e ainda puderam vender o vinho e ter um presente para a família, não sei. É possível, alguns sugerem que tenha sido o caso, porque é muito vinho, 600 litros de vinho. Mas é certo que a história como um todo aponta para aquele em quem nós temos que depositar toda a nossa fé. Foi esta razão que João registrou os sinais. Foi por esta razão que ele registrou os milagres, para que nós crêssemos no Senhor e pela fé fôssemos salvos. Nós vamos continuar semana que vem com o próximo milagre, que será são 7, contei 7 que nós vamos examinar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, glorioso Senhor, Rei dos Reis, ao contemplarmos os passos do Mestre, do bom pastor, nos alegramos com a Tua palavra, que é lâmpada e luz. É como ouvir a Tua voz. Nosso coração arde ao ver que cada detalhe foi cuidado, cada palavra, cada imagem contribui para uma história que abrange milênios e nos leva até a eternidade. Que coisa extraordinária! Que banquete que é a Tua palavra! Que prazer ouvir e ler e ruminar, e contemplar e refletir sobre ela. Pai, se há alguém aqui esta manhã cujo vinho acabou, cuja alegria está próxima a acabar, tem tentado viver a sua vida plena, mas pelos seus próprios esforços, tentando se realizar, tentando achar a sua felicidade, o seu caminho, sem prestar atenção às palavras do Senhor, sem tomar a sua cruz, sem priorizar os teus desígnios, os teus propósitos, sem submeter-se a Ti diariamente, tentando garantir a sua vida, o seu futuro sozinho. Se há alguém nesta condição hoje, que o seu coração seja conquistado por Ti, que ele entenda, que ela entenda, que cada um entenda, que somente depositando a nossa fé em Teu nome, seremos salvos. Somente vivendo esta vida à luz da Tua palavra e dependendo de Ti, como Maria, que se voltou para o seu filho
e se limitou a dizer: estamos em apuros. Que nós também possamos lembrar que há um recurso em Ti, alguém em quem podemos depositar não a nossa fé ocasional, mas toda a nossa fé. Quando estamos tristes, quando estamos em apuros, quando nos sentimos culpados, quando somos culpados, quando adoecemos, quando nos vimos fracos, quando as coisas não fazem sentido, ou os nossos recursos se revelam insuficientes. Quando o dia de amanhã nos atemoriza, quando a incerteza ao nosso redor nos contagia, quando o perigo se torna ameaçador, em Ti achamos alento e paz, proteção e sim, alegria. Pois Tu és bom para mim, bom para mim. Oh Pai, que a nossa fé em Ti hoje seja fortalecida, renovada, relembrada, reafirmada. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Alegra o nosso coração. Concede-nos, Senhor, alento. Às vezes andamos um caminho no deserto e o calor e a solidão e o perigo nos cansam, nos exaurem. Senhor, o nosso vinho está acabando, a nossa alegria natural está acabando. Alegra-nos, Senhor. Que a nossa esperança em Ti seja renovada hoje. Seja renovada. Em o nome de Jesus. E que todos digam amém.